Glória a Jesus. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. Louvado seja Deus. Louvado estamos aqui para a meditação da igreja, no livro de Mateus, capítulo 26. Nada melhor, do que em um culto de festividade com um tema desse, falar um pouco do sacrifício de Jesus. O sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário por mim, por você. Mateus capítulo 26, versículo 36, tem um título que diz: Jesus agoniza no jardim de Getsemane. Versículo 36, o seguinte diz assim: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro, os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: Então nem uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Igreja, logo após, aleluia, Jesus celebrar a última ceia com os seus discípulos, Jesus vai ali para o jardim do Getsemane junto com os seus discípulos. Porém, ele chega em certo ponto e deixa 8 dos seus discípulos e chama apenas os mais chegados, Pedro, Tiago e João. E ali, louvado seja Deus, ele fala com Pedro, Tiago e João que ele estava muito triste, angustiado. Ele fala o que ele estava sentindo, porque Jesus, ele era 100% Deus, mas também 100% homem. E como homem, ele se entristecia, se angustiava, ele sentia dor. Louvado seja Deus. E ele estava sentindo a dor que ele iria passar antecipadamente. Antes de acontecer, ele já estava sentindo a aflição, a tristeza, a angústia, a dor, a humilhação, tudo quanto ele iria passar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas, aleluia, a Bíblia diz que ele fala com seus discípulos para ficar um pouco ali, e ele vai um pouco mais adiante para ficar a sós com o Pai, para orar. Louvado seja Deus. E depois ele retorna e vê que os seus discípulos estavam dormindo, e ele exorta os seus discípulos a vigiar. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, ele faz a mesma oração por 3 vezes, e ele volta aos seus discípulos. Os seus discípulos estavam dormindo. Eu quero falar apenas 3 coisas aqui. Primeiro, que Getsemane significa, aleluia, significa prensa. E a prensa é o lugar de prensar, de amassar a azeitona para extrair o seu azeite. E assim como a azeitona, aleluia, era aprensada para extrair o azeite, Jesus aqui, ele foi prensado, ele foi amassado e saiu dele sangue como suor. Aleluia. Apenas Lucas, no capítulo 22, diz que
precioso que foi derramado na cruz do Calvário por mim e por você. Então, antes de você pensar em desistir da cruz, antes de você pensar, eu vou sair da presença de Deus, pense no que Jesus passou por mim, por ti. Pense no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Pense na dor, na aflição que Jesus passou, para que eu e você nesta noite pudéssemos estar aqui na presença dele. Amém? Essa é a oportunidade em nome de